O Bolsonaro deu uma entrevista pro Metrópole falando sobre a escala 6x1 e eu tô curioso pra saber o que o Mito acha disso. Vamos descobrir o que o Mito acha disso no Metrópolis? O ex-presidente Jair Bolsonaro também deu a opinião dele sobre isso e é o que a gente vai ver agora. Opinião do Mito. Presidente, um outro ponto do Congresso Nacional, nos últimos dias nas redes sociais, tomou conta uma discussão até entre direita e esquerda, esse fim da jornada 6x1. O senhor tem alguma posição em relação a isso? Eu vejo que a maioria da direita é contra, mas tem outros que são a favor. O senhor tem uma posição, até por ser um líder que influencia na direita? Você tem que ver as origens das questões, né? Como nasceu a ideologia de gênero, por exemplo. Quê? Não, o áudio pra isso aqui é isso aqui, ó. Cadê? Já começa assim, ó. Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Mas quando existe fuga um das ataque galinhas. daí, Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Ô, louco, bicho. O pessoal só discute, tem que saber a origem. Começou em 2009 com o decreto do Lula. E você, a partir daquele decreto, lendo, você consegue entender o que é ideologia de gênero. Essa questão da jornada de trabalho. Não se conseguiu assinatura o suficiente ainda. Agora conseguiu. É porque assim, ó, esse vídeo aqui é de quanto? Deixa eu ver aqui, chat. Que, né, vamos ser justos, ó, esse vídeo aqui tá 22 horas. Mas eu acho que a menos de 20 conseguimos gostoso. O que está sendo proposto ali está lá no artigo 7 da Constituição, que é uma cláusula pétrea. Qual a intenção Por isso que vira emenda constitucional. do PT, do PSOL, PCdoB? Como eles estão perdidos, estão desconectados do povo brasileiro. Acho que não tá não, ó. Acho que inclusive tá tão conectado que um camarada que ninguém conhecia falou sobre esse assunto no TikTok e ele foi eleito vereador aí no Rio de Janeiro, o estado do mito. Eles estão querendo voltar à origem. Como? Pegando muita gente desinformada, que está lá na base do mercado O pai tá off, né? de trabalho, ou está desempregado, falando, olha, vão passar para 4 dias por semana. E o trem de folga. É muito bonito isso aí. Eu com o Paulo Guedes, por exemplo, começamos a ultimar um projeto, uma proposta, seria a criação minha primeira empresa, para todo mundo. Lá vai. Que reclama do salário, por exemplo, da jornada de trabalho, ele vai poder criar a empresa dele, pagar 10 mil por mês para cada um, ou 20 mil por mês para cada um, e dar 3 dias de trabalho por semana. Caralho, o Bolsonaro disse assim, ó, ô trabalhador, tu tá reclamando do tá trabalhando muito, tá reclamando do teu salário, ele mandou um foda-se. Ele mandou literalmente assim, ó, tá achando ruim, abre tua empresa e tu faz o que tu quiser. Caraca, porra, é nesse cara mesmo que vocês votaram? Não é possível. O cara mandou um foda-se. Puta merda. É por isso que eu digo pra vocês, ó, tô falando e vou repetir. Toda vez que você vê um empresário reclamando, ai, a escala, se acabar a escala 6x1, vai acabar o mundo. Manda o famoso pau no cu dos prejudicados, porque é assim que esses caras pensam, mano. Eles não estão nem aí, eles estão falando assim, ó, achou ruim? Abre tua empresa, porra, é só nessa. Para mostrar, então, que além de que o PT sempre quer fazer, né, jogando um contra o outro, patrão contra empregado no caso aqui, para buscar simpatia, compaixão, voto e poder, para voltar a fazer exatamente a mesma coisa que sempre fizeram. Ou seja, nada a não ser afundar o nosso Brasil. Tá aí, o mito. Quem tem medo do debate da redução da escala 6x1, hein? Quem tem medo desse debate? Simbora. Os editoriais dos principais jornais do Brasil sempre são alarmistas. Sempre estão dizendo que a economia vai acabar. Foi assim com o fim da escravidão, foi assim com o salário mínimo. Com a CLT, com salário mínimo, com 13º, com licença maternidade. Meu Deus do céu. De acordo com... Vai quebrar o Brasil. Profetas do caos, a licença maternidade, ela iria destruir a economia brasileira, quando na verdade é o contrário. Hoje a gente tem indicadores que comprovam que mulheres, mães que têm a sua estabilidade garantida, trabalham melhor, entregam mais resultados. Então, recapitulando, os editoriais dos grandes jornais do Brasil, eles foram profetas do caos. Com o fim da escravidão, com o início do salário mínimo, com a CLT, com o 13º, com a licença maternidade, com a PEC das domésticas. Então, eu lembro da PEC das domésticas, que é bem mais recente, né? 2013. Muita gente falando que ia ser tiro no pé. Exatamente. E aí eu inclusive vi ontem uma pessoa fazendo um malabarismo
assim, eu vou chamar de malabarismo porque eu não conheço, né, para chamar de desonestidade, mas um esforço danado para dizer que a PEC das domésticas deu errado, porque a maioria das empregadas domésticas migraram para o modelo de diárias. Mas isso é um efeito positivo da PEC das domésticas, porque elas, a partir da PEC das domésticas, elas identificaram que não precisavam mais aceitar ficar na casa dos patrões. Exato. Chegar antes, ficar depois sem ganhar hora extra, dormir lá, morar lá. Eu sou filha de uma mulher que morou em casa de patrões por mais de uma década. Minha mãe foi empregada doméstica, eu já contei isso aqui várias vezes. Eu não vou dizer que era empregada aos 7 anos, porque isso era trabalho análogo à escravidão. E a minha realidade é a realidade de milhares e milhares de brasileiros que tiveram suas mães ou suas avós colocadas ali numa casa de família. Aí o povo dizia que era para cuidar do bebê. Aí ela começava a lavar roupa, passar roupa. Depois ela estava lá fazendo o trabalho de doméstica. Minha mãe viveu essa realidade dos 7 aos 19 anos de idade, morando nas casas de família. Aí é assim, é só de segunda a sexta, só de segunda a sábado, mas a família recebe visita no domingo. Aí você vai lá e bate na porta do quarto da empregada e fala: você me dá uma forcinha aqui com o almoço? Ah, a família recebe, alguém passa mal. Você pode então ir ali na farmácia 9 horas da noite buscar um remédio? Você pode então fazer uma sopinha 11 horas da noite? A pessoa não tem vida. Essa era a realidade da grande maioria das empregadas domésticas desse país. Apenas com a PEC das domésticas, com uma série de garantias, é que elas puderam decidir. Você cria o direito para o trabalhador poder decidir o formato que ele quer. Então, por mais que você tenha, sim, uma migração de domésticas para o modelo, de empregadas domésticas para o modelo da diarista, foi um avanço, porque ela passou a entender que o trabalho dela valia a hora trabalhada. Exato. E não que ela estava à disposição. Isso, e vou além, os caras só toparam pagar diária porque se tem uma coisa aqui, ó. Gente, vamos à realidade. Se tem uma coisa que deixa patrão no Brasil com o cu na mão, é uma CLT. Os caras são inimigos da CLT. Tem que assinar a carteira. Ih, não, muito obrigado, muito obrigado. Então é só por isso, os caras são capazes de jogar no Tigrinho, de pagar diaristas, tudo pra não assinar a CLT. Isso é verdade, pô. Tá? E aí vão dizer assim: ai, mas já que você tá achando ruim, então assina você uma CLT, só que o meu lucro não é igual ao seu, meu irmão. Inteira disponibilidade do patrão. E já que você não pode pagar uma CLT, você não devia ter um empregado. Essa é a verdade. Então, para concluir... Não no regime CLT. José Luiz, não, e aí, resumo da ópera, no caso da diarista, ela consegue fazer a mesma grana que ela faria com salário mensal, trabalhando bem menos. Ela pode falar: vou trabalhar 2, 3 vezes por semana, ou então vou trabalhar todo dia e vou fazer uma grana muito maior, o dobro, por exemplo, do que eu ganharia aqui como assalariada. Exatamente. E aí a gente vê, inclusive pegando esse exemplo das domésticas, que é mais recente, é bom para quem está nos acompanhando entender, inclusive o Bolsonaro votou contra a PEC das domésticas, obviamente, não só ele, será, né? Essa catrevagem de extrema direita na Câmara votou contra. E a Benedita da Silva foi a relatora, e é muito bom colocar essas pessoas nos polos da história em que elas têm que estar. Mas a PEC das domésticas, você teve toda essa gente supostamente preocupada com o trabalhador, que era esse o argumento, José Luiz. Vocês vão acabar com o emprego das domésticas. Ninguém mais vai querer ser doméstica. E outra coisa, outro argumento, não. E alguém tem que querer ser doméstico? Que porra é essa? Não, é porque lá em casa tem uma senhora que trabalha lá há 20, 30 anos. Ela é praticamente da família já. Exatamente. Nossa, então... É da família, mas não entra no testamento, né? Só que não tinha carteira assinada, né? Não, é aquela. Então a dona Lourdes não vai mais poder estar lá em casa nos almoços de domingo, tadinha. Então a dona Maria não vai mais poder viajar com a gente. Ela a gente vai ter que dispensá-la, né? Porque a gente não vai aguentar pagar aí os encargos da carteira assinada. Pois é, tá carente, vai pro psicólogo, porra. Deixa os trabalhadores trabalhar. Infelizmente, ela não vai poder mais morar com a gente, né? Exatamente. Então, José, você descreve de uma maneira muito cirúrgica, que é a grita daqueles que dizem
que estão defendendo os trabalhadores. Ah, se isso for aprovado, vocês estão acabando com os empregos. E é de um cinismo tão grande, é de uma perversidade tão grande, porque eles diziam isso, né, em 2013 com a PEC das domésticas. Ah, ninguém vai querer contratar mais empregada, porque com esse tanto de encargos, elas entenderam, migraram para o modelo que lhes interessava mais, mas fizeram isso porque tinham um ponto de partida de direitos consolidados. Exato. E hoje, o que você vê é o contrário. Ah, mas hoje a gente tem que praticamente entregar o nosso carro para alguém limpar a nossa casa. A gente vê isso nos grupos de pessoas procurando gente para fazer faxina e dizendo, meu Deus, tá um absurdo, essas mulheres perderam a noção, elas estão cobrando o olho da cara hoje em dia para fazer uma faxina. Querida, lava a sua própria louça. Exatamente. Lava a sua própria privada. Se você acha que essa mulher não vale... O Galo fala muito isso, né? Ele fala assim, cara, se o trabalhador tivesse mais condição, você acha que um trabalhador em sã consciência ia querer topar limpar a bunda de alguém? Gente, sem levar em consideração a grana aqui, tá? Porque, é lógico, né? Ninguém no mundo real paga muito, muito caro por serviços domésticos. Mas entenda, se você tivesse a opção de escolher, eu vou ficar limpando a casa de alguém aqui que vai me encher o saco por um salário, ou fazer um outro trabalho menos, sabe, menos chato do que esse. Ninguém ia ficar escolhendo um trabalho ruim, tá? Então, assim, o foda é porque na cabeça dessa galera, eles acham que eles estão dando uma oportunidade de ouro. Como assim? Tirar a poeira da minha casa? Oportunidade de ouro. E eu falo pra vocês, gente, quem já esteve aqui em casas que tem, da galera classe média que contrata empregada? Mano, vocês já viram a chatice que é? Sério, assim, ó, eu já vi de perto, mano. É umas mulheres, muitas vezes, as patroas, que eu fico pensando assim, mano, essas mulheres não precisam de empregada, elas precisam de terapia. Umas pessoas amargas, sabe, que acorda de manhã e fica assim, ó. Porra, sério isso mesmo? Pelo amor de Deus, irmão. Eu olho pra aquilo e eu fico assim, meu Deus, bicho, tá precisando de uma amiga, de um negócio assim, tá ligado? Que o trabalho dela não vale, é porque ela está se dando o direito que foi consolidado na Constituição de escolher trabalhar onde paga aquilo que o trabalho dela, que ela acha que o trabalho dela vale. E quem tá achando ruim... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho assim, ó. Eu acho que se você é uma dondoca que tem empregada em casa pra te ajudar a fazer as coisas, pra fazer coisas pra você, nem te ajudar, né? Pra fazer as coisas pra você, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é ir pra rua. Tá ligado? Vai fazer um pilates, tá ligado? Porque eu fico vendo essa galera assim que tem empregada, mas ela passa o dia em casa fiscalizando a empregada. Porra! Vai fazer um crochê, minha senhora. Vai pra beira do fogão. Vai pra beira da privada. Então, as pessoas fazem todo um terrorismo moral para interditar o debate, porque é importante a gente entender que as assinaturas são para a PEC tramitar. Exato. Qualquer deputado pode assinar para a PEC tramitar e depois votar contra. É para deixar o debate acontecer. É para se a PEC, porque a PEC no momento que ela tá agora, ela não pode nem receber emenda. Ela não pode nem ser alterada. Ela não pode nem ser melhorada, porque ela não tá tramitando ainda. Exatamente. Assinem para a PEC tramitar. Agora, interditar o debate com a desculpa de que tá protegendo o trabalhador, nada mais é do que o arroto da saudade do período escravocrata em que o trabalhador não tinha direito nesse país. Mas a gente não vai voltar para esse lugar. A gente não vai voltar. Sobre os patrões trabalharem tanto, os pequenos proprietários trabalharem tanto quanto seus funcionários ou até mais, a gente já consolidou isso aqui como um consenso. Acontece que o empresário está trabalhando para ele, né? Exato. O funcionário também está trabalhando para o patrão. Então, essa lógica é uma falsa simetria. Não é que o empresário seja um vilão, pelo contrário, a gente exaltou aqui os milhares de pequenos empresários, empregadores desse país que mantêm as suas empresas pequenas de 2, 3, 4... É porque esse é o ponto. Sabe o que falta? Falta esse pingo nos is aí, ó. Sabe? Essa clareza aqui. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você que é um pequeno empresário, por mais que o seu relacionamento com o seu patrão, com o seu funcionário seja mais próximo, afinal de contas, você é um pequeno empresário, você vai ter 1, 2, quiçá 5 funcionários, ainda assim ele é um trabalhador, cara. Tá? Ele não tem que vender a alma pra você. Por mais que você diga assim, mas eu trabalho mais que o funcionário, é isso. Mas você trabalha pra você, o negócio é seu. O lucro a mais continua sendo seu, você não vai dividir com os funcionários. Porque eles não são seus sócios, porra. Então não tem que ficar nesse mesmo pensamento, porque não é igual, cara. 4, 5 funcionários. No final das contas,
o trabalhador muitas vezes está trabalhando para pagar o aluguel e esse pequeno proprietário está pagando a parcela da caminhonete, Exato. ou está pagando a parcela da casa nova, ou está pagando a faculdade do filho. Então existe uma diferença da relação do trabalho com o resultado final desse trabalho. Porque por mais que a pessoa trabalhe, ela está trabalhando para o seu patrimônio. Então não tem comparação com o funcionário dela. Essa é uma questão que a gente precisa superar. E aí é preciso dizer também que a gente, se a gente conseguisse criar, e eu acredito que é por isso que a PEC precisa tramitar. O que a gente está pedindo? Tem um monte de desinformação. Eu tava vendo gente dizendo assim, a Tabata Amaral votou contra a PEC. Gente, a PEC não foi votada ainda, ela não tá nem tramitando. Era pra tramitar, e ela não tinha votado mesmo não, mas agora voltou atrás, né? Ontem, inclusive, ela resolveu assinar. Exatamente, ontem ela assinou. Pela tramitação, né? E eu vou repetir, quando estiver tramitando na Câmara, que tiver as audiências públicas, eu farei live disso e cortes aqui, porque nós vamos ver o pau quebrar. Perfeitamente. Os mais de 300 deputados que não assinaram a PEC, não é que eles não votaram a favor ou votaram contra, eles ainda não assinaram para a PEC tramitar. E em Goiás, apenas 2 deputados federais assinaram até ontem, né? Que são os 2 do PT. Rubens Ottoni e Adriana Cossi. Exatamente. E a gente precisa mobilizar, e eu inclusive já mandei mensagem para a deputada Leda Borges, que é do meu partido, e para outros deputados que são de outros partidos, mas que eu tenho acesso, para a PEC ir para tramitação. Por quê? Porque aí você aprimora o texto. Isso que o ouvinte trouxe é muito importante, criar um escalonamento. Não é assim, foi aprovado da noite pro dia, você vai liberar seus funcionários e você tem que se virar. Lógico que não. Exatamente. Você precisa criar uma escala, precisa fazer um estudo tributário para que principalmente o pequeno empregador não feche as suas portas, mas nada disso é possível com a gente debatendo a PEC aqui na rádio. Isso só vai ser possível se os parlamentares assinarem o texto para a PEC passar a existir no Congresso em matéria de projeto de lei e aí poder receber todas as interferências que ela precisa para chegar a um resultado que seja melhor. Mas finalizo dizendo, o resultado final não vai deixar todo mundo satisfeito, porque a gente vive em um país que ainda tem os 2 pés fincados na herança da escravidão e que ainda tem gente até hoje reclamando de direitos trabalhistas adquiridos há quase 100 anos atrás. Eu quero finalizar fazendo um apelo aos crentes, aos cristãos que estão ouvindo o programa, para refletirem sobre essa jornada de trabalho, dizer que à luz da Bíblia nós temos que ficar do lado de quem tem menos direitos. A Bíblia, inclusive, é um manual que determina o descanso. Aí tem gente que pode dizer, mas era só o sábado. Para os judeus, querido, tinha o ano sabático. Não era um dia, era o ano inteiro sem colher, inclusive para o fruto que ficava na plantação ser colhido pelos estrangeiros. Então o Evangelho nos coloca no lugar que é ao lado dos trabalhadores, ao lado dos oprimidos e contra as injustiças. Arrochou, hein? Pô, bom corte, bom corte. Arrochou, pegou, chamou na xixa. Meteu a Bíbliazinha no rolê, hein?